were far too weak to stand in your arms. Olá, gente, tudo bem? Vamos agora começar a lição 17, que se refere a um assunto chamado produto de solubilidade. Vamos considerar inicialmente que a gente tenha um recipiente e dentro desse recipiente nós tenhamos 1 litro de água. Aí, a esse recipiente com água, eu vou colocar 8 mols de NaCl, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Eu já estou colocando uma quantidade que eu já sei que não vai dar para dissolver totalmente. Então, mesmo mexendo esse soluto, o cloreto de sódio, com a água, eu sei que não vai dar para dissolver tudo. E quando eu parar de agitar, eu vou notar que no fundo do recipiente vai restar uma quantidade de sal que não se dissolveu. Bom, qual é a conclusão que a gente tem que chegar nessa pequena experiência? Bom, quer dizer, a solução ficou saturada e apareceu um corpo de fundo. Muito bem, esse corpo de fundo muitas vezes é chamado de precipitado. Aí o que acontece é o seguinte: por alguma maneira, que nesse momento não tem muito interesse, eu acabei descobrindo quanto de sal ficou lá embaixo. Se eu coloquei 8 mols de NaCl, eu noto que 2 mols ficaram no fundo do recipiente. Quer dizer que 2 mols fazem parte do corpo de fundo, não se dissolveram. Bom, logicamente que a parte que se dissolveu foi 6 mols. 6 mols em 1 litro. Essa é a concentração da solução saturada. Aí, se você deixar em repouso essa solução saturada, assim, aparentemente, ao longo do tempo, você não vai perceber nada. Nem o sal que está lá embaixo vai se dissolver, e nem a parte que está dissolvida vai diminuir a solubilidade. Então, dá a impressão que isso aqui está estático, parado. Se descobriu que, na realidade, os íons que estavam na solução, de vez em quando, eles tocam no corpo sólido, nos cristalzinhos que se encontram lá embaixo. E, eventualmente, algum íon que encoste no corpo de fundo acaba passando para o estado sólido, acaba entrando na rede cristalina do NaCl. Pô, mas aí está faltando um íon na solução. Um outro íon da parte sólida sai e vai para a solução. De tal maneira que é o seguinte: se entrar um sódio na parte sólida, vai sair um íon sódio do cristal e vai para a solução. É sempre trocado o íon de carga igual. Mas o fato é que existe uma movimentação invisível que a gente não enxerga, mas está ocorrendo. Por acaso, um cloreto que toque lá no corpo de fundo, ele pode virar o cloreto de sódio sólido. Então ele passa a fazer parte do corpo de fundo. Nesse mesmo instante, um outro íon cloreto sai do corpo sólido e vai para a solução. Então existe uma troca constante entre os íons que estão dissolvidos e os íons que fazem parte do corpo de fundo. Bom, já que é uma troca constante, então você tem um equilíbrio. Você vai ter o equilíbrio do seguinte fenômeno. Assim, NaCl, sólido, vai se transformar em Na+, aquoso, quer dizer, dissolvido em água, Cl+, Cl- aquoso. Bom, isso vai entrar em equilíbrio, então você deve escrever esta reação, essa dissolução, com uma dupla seta. E já que é um equilíbrio, então deve ter uma constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio foi chamada de KPS. K de constante, e esse PS quer dizer produto de solubilidade. Como é que você vai aplicar a forma do KPS, da constante de equilíbrio, para este equilíbrio? Então vai ficar a concentração de Na+, vezes a concentração de Cl-, dividido pela concentração de NaCl sólido. Mas nós já sabemos que os sólidos têm atividade 1, então eles não são incluídos na constante de equilíbrio. Então, essa constante de equilíbrio, chamada de KPS, nesse caso se calcularia assim: é a concentração do sódio vezes a concentração de cloreto, uma vez que no denominador ficaria o sólido, mas o sólido não faz parte da constante de equilíbrio, então vai ficar apenas assim: Na+ vezes Cl-. Então isso é um produto, é o produto dos íons que ficaram dissolvidos, é um produto dos íons solúveis, por isso é chamado de produto de solubilidade, ou constante do produto de solubilidade. É simbolizado por KPS ou simplesmente por PS. Vamos examinar nesse momento mais duas substâncias que também têm uma baixa solubilidade em água. Assim, o cloreto de chumbo 2, PbCl2, na hora que você coloca em água, uma parte se dissolve, uma parte vai para o fundo do recipiente. Então você vai escrever assim: PbCl2 vai dar
dupla seta agora, né? Chumbo 2 aquoso, mais 2 cloretos, porque a fórmula é PbCl2. Para cada chumbo há 2 cloretos. Qual é a fórmula da constante de equilíbrio do KPS? Vai ficar assim: concentração de chumbo vezes a concentração de cloreto ao quadrado. Porque o coeficiente da equação, na expressão da constante de equilíbrio, ele aparece como expoente. Então vai ficar concentração de chumbo vezes a concentração de cloreto ao quadrado. Mais um exemplo: fosfato de cálcio, Ca3PO4,2. Então a fórmula é Ca3PO4,2. Também é uma substância de baixa solubilidade. Na hora que você coloca em água, uma parte se dissolve, muito pouco, mas uma parte vai para o fundo do recipiente. Então, estabelece-se o equilíbrio. Como é que seria a fórmula para calcular a constante de equilíbrio? Vai ficar assim: KPS é igual a concentração de cálcio elevado a 3 vezes a concentração de fosfato elevado a 2. O coeficiente vai virar expoente na forma da constante de equilíbrio. Tudo bem? Bem, aqui eu sou obrigado a fazer uma pequena paradinha para você compreender o assunto que nós estamos falando. Então é o seguinte: Never true in the games you played. You would always win, always win. But I set fire to the rain. Watched it pour as I touched your face. When it burned, well I cried 'cause I heard it scream. primeiro, como é que você sabe que uma solução está saturada? A solução está saturada quando os íons dissolvidos se encontram em equilíbrio com os íons da fase sólida. Sempre que tem um sólido, quer dizer que a solução ficou saturada. E aí você pode fazer o cálculo do KPS. Mas eu quero saber o seguinte: mas quando é que você considera uma substância solúvel, uma substância muito solúvel, mais ou menos solúvel? Bom, esse estudo é feito para substâncias de baixíssima solubilidade. Ou seja, essa constante ela se aplica bem, ela é bem utilizada quando o soluto é pouco solúvel. Mas de uma maneira geral, a gente considera assim: quando a substância tem uma solubilidade maior do que 0,1 mol por litro, ela é considerada uma substância muito solúvel. E quando a solubilidade for menor do que 0,01 mol por litro, ele é considerado uma substância insolúvel ou de baixíssima solubilidade. Então, o estudo que vai ser feito para substâncias de baixíssima solubilidade. São compostos iônicos de solubilidade muito baixa e para esses compostos se aplica o valor dessa constante, o KPS. O primeiro exemplo que foi dado, o caso do cloreto de sódio, houve uma solubilidade muito grande, porque a gente faz esse estudo para substâncias pouco solúveis. Porém, o cloreto de sódio tem solubilidade igual a 6 mols por litro. Mas foi colocado o cloreto de sódio apenas para introduzir assim, como é que o cálculo, a maneira como você deve observar. Tudo bem? Mas então eu quero saber o seguinte: qual seria o KPS do cloreto de sódio se para ele fosse calculado? Então ficaria assim: você tem inicialmente 8 mols, de Na tem 0 e de Cl- tem 0. Aí uma parte dissolveu. Dissolveu quanto? Dissolveram-se 6 mols. Ou você pode dizer assim: dissolveram-se X mols. Então vai dar X de Na e X de Cl-. E quanto restou na fase sólida, do NaCl sólido? Bom, tinha 8. No final só tem 2, quer dizer, restaram 2 mols e 6 mols se dissolveram. Então quer dizer que no final, no equilíbrio final, você vai ter da fase sólida 2 mols, da fase dissolvida do Na+, X mols por litro e de cloreto X mols por litro. A gente pode chamar essa quantidade que dissolveu de X, como a gente tem feito em todo equilíbrio, mas nesse estudo de solubilidade, muitas vezes é representado pela letra S, S de solubilidade, em vez de X. A gente vai continuar usando X, tá bom? Nesse exemplo do NaCl, quanto seria o KPS? Seria assim: a concentração de sódio na solução saturada vezes a concentração de cloreto na solução saturada. A concentração de sódio vai ser 6 mols por litro, vezes a concentração de cloreto, que vai ser 6 também, e 6 vezes 6 vai dar 36. Então, o KPS do NaCl seria igual a 36. Em geral, esse estudo é feito apenas para sais ou bases, compostos iônicos de baixíssima solubilidade, ou seja, com uma solubilidade menor do que 0,01 mol por litro. Agora vamos fazer alguns exemplos para vocês perceberem como é que você deve proceder na hora de resolver os exercícios. Então vamos pensar assim. Exemplo 1. I
calcular o produto de solubilidade, ou seja, o KPS, do cloreto de prata. A fórmula é AgCl, a 25 graus. Dados, solubilidade do AgCl a 25 graus é 1,3 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Está observando? Ó, 10 elevado a menos 5. Quer dizer que é uma quantidade muito baixa a solubilidade. Vamos chamar a solubilidade então de X, quer dizer que esse 1,3 vezes 10 elevado a menos 5 mols por litro é o X, é o quanto se dissolveu. E a gente agora vai armar o esqueminha do equilíbrio. O que você tinha no início, o que reagiu e o que sobrou no equilíbrio. Qual é a reação química? A reação química é essa aqui. AgCl, sólido, vai dar Ag+, e Cl-. No início eu tinha quanto? Bem, eu não sei quanto eu coloquei, o problema não fala quanto foi colocado de AgCl. Mas você tem que pensar assim, a solução tem que ser saturada? Sim, tem que ser saturada. Então colocou uma quantidade que saturou. Beleza. Mesmo sem saber quanto é, eu sei que a solução está saturada. Agora, uma parte se dissolveu. Quanto se dissolveu? É a solubilidade, ou seja, se dissolveu X mols. Foi dado o valor aqui, é 1,3 vezes 10 a menos 5, mas eu não quero colocar ainda esse valor numérico. Vamos colocar só assim. Quanto dissolveu? X. Vai dar quanto de Ag+? Vai dar X e de Cl- vai dar X. E no final, sobrou o quê? Bom, da parte sólida, eu não sei quanto eu coloquei. Eu sei que X mol se dissolveram. Então, quer dizer que na parte sólida vai ter uma quantidade que não se dissolveu. Mas não é importante, porque o sólido não vai fazer parte da constante de equilíbrio. Muito bem, então e de Ag+, você vai ter X e de Cl- você vai ter X. Tá ótimo. Qual é a fórmula do KPS? Vai ficar assim, é produto de solubilidade, certo? Então, vai ficar a concentração de prata solúvel vezes a concentração de cloreto solúvel. Tudo elevado a 1, porque os coeficientes são todos iguais a 1. Então agora eu já sei quanto vai dar. KPS, qual é a concentração de prata dissolvido? X. Vezes concentração de cloreto dissolvido? X. X vezes X dá X ao quadrado. Então quer dizer que o KPS vai ser igual a X ao quadrado. Então eu vou escrever assim, KPS vai ser igual a 1,3 vezes 10 elevado a menos 5 ao quadrado. Então vai ser igual a 1,69 vezes 10 elevado a menos 10. Esse é o KPS. Muito fácil, o problema acabou. E é só isso. É só multiplicar os íons, então? É, só multiplicar os íons. Em princípio é assim. Vamos ver agora o exemplo 2. Watch it pour as I touch your face. When it burn, while I cry, 'cause I heard it screaming out your name, your name. I set fire to the rain and knocked the rust into the face. When it fell, something died, 'cause I knew that was the last time. Diz assim, calcular o produto de solubilidade, o KPS, né, do hidróxido de magnésio, MgOH2, a 25 graus Celsius. Então agora a substância é uma base, é o hidróxido de magnésio. Dados, hidróxido de magnésio, solubilidade, 1,3 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. E a equação química de dissociação do MgOH2 é assim, MgOH2 sólido, em equilíbrio com seus íons. Então vai dar magnésio 2+ aquoso e 2OH- aquoso. Então veja bem, porque a fórmula é MgOH2. Quando colocar em água, os íons se separam. Então vai dar um íon magnésio e 2 íons hidróxidos. Vamos arrumar o problema? Bem, eu queria que você notasse uma coisa. A parte inicial não tem muita necessidade, porque você vai colocar uma porção sólida. Tudo bem, mas o sólido não vai entrar em reação? Só vai interessar o quê? A parte solúvel. Então já vou colocar direto. Ó. Dissolve-se X mols de MgOH2. Vai produzir quanto? Vai produzir X mols de magnésio 2+, né, em água, e 2x, porque vai dar Mg mais 2 OHs. Então vai dar X mais 2x dos OHs. Qual que é a fórmula para calcular o KPS? A fórmula da constante de equilíbrio do KPS é igual a concentração de magnésio elevado a 1 vezes a concentração de hidróxido ao quadrado. Vamos colocar os valores. Qual é a concentração de magnésio solúvel? X mols por litro. Qual é a concentração de hidróxido solúvel? É 2x mol por litro. Ao quadrado. Não esqueça que tem um quadrado lá de fora. Vai fazer essa continha, vai ficar assim. KPS vai ser igual a x vezes 2x ao quadrado, que no final vai ser igual a 4x ao cubo. Pronto, essa é a fórmula para você achar o KPS.
Vamos substituir esse x pelo valor da solubilidade. Então, o KPS vai ser igual a 4x ao cubo. Então, 4 vezes 1,3 vezes 10 a menos 4 ao cubo. Essa conta vai dar 4 vezes 2,2 vezes 10 elevado a menos 12. E essa conta final vai ser igual a 8,8 vezes 10 elevado a menos 12. Esse é o KPS do hidróxido de magnésio, MgOH2. É 8,8 vezes 10 a menos 12. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo? Waiting for you, even now when we're already over. I can't help myself from looking for you. I set fire to the rain, watched it pour as I touched your face. When it burned while I cried 'cause O exemplo agora é o exemplo 3, que fala assim: calcular a constante do produto de solubilidade, o KPS, do sal PbI2, ou seja, iodeto de chumbo 2, a uma certa temperatura. Nessa temperatura, a solubilidade é 0,68 gramas por litro. Veja bem que no cálculo da constante, você usa sempre a concentração molar, mol por litro. E nesse exemplo, ele deu a solubilidade em gramas por litro. Bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer é passar para mol por litro. Mas antes de mais nada, é o seguinte: a massa molar do PbI2, para ficar mais fácil as continhas, já foi calculado, deu 461 gramas por mol. É quanto vale um mol. E a dissociação do PbI2 é também conhecida. Vai ficar assim: PbI2 sólido vai estar em equilíbrio com seus íons Pb2+, mais 2 e menos. Bom, quanto que é a solubilidade? Vamos chamar de X, né? A solubilidade vai ser X mols. E no final você vai ter o seguinte: então você vai fazer assim: qual é o número de mols? O número de mols vai ser M1 sobre mol. O M1, a parte dissolvida, é 0,68 gramas. Divide pela massa molar, que é igual a 461 gramas por mol. 461. Essa continha 0,68 dividido por 461 vai ser igual a 0,0015 mol. Isso está em 1 litro, certo? Então vai ficar 0,0015 mol por litro, ou 1,5 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Esta é a solubilidade. Este é o X que eu vou usar no meu problema. Agora vamos examinar a equação química. PbI2 vai dar Pb2+, mais 2 e menos. Dissolveram-se quanto? X mols. A gente sempre coloca X nessa linha da dissolução. Vai dar quanto de chumbo? X, e de iodeto? 2x. Então o KPS vai ser igual a concentração de chumbo vezes a concentração de iodeto ao quadrado. Então o KPS vai ser igual a x vezes 2x ao quadrado. No final, essa continha vai dar 4x ao cubo. Bom, vamos trocar o valor de x. O valor de x é igual a 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. Então o KPS vai ser igual a 4 vezes x ao cubo. Então vai ficar 4 vezes 1,5 vezes 10 elevado a menos 3 ao cubo. No final vai dar 4 vezes 3,3 vezes 10 a menos 9. Tá bom. Essa conta vai ser igual, no final das contas, a 1,3 vezes 10 elevado a menos 8. Bom, nesse exemplo, o objetivo dele era mostrar a vocês o seguinte: muitas vezes a solubilidade não vem em mol por litro, e sim em gramas por litro. Então, o primeiro passo é passar para mol por litro. Tudo bem? É só fazer a transformação da solubilidade que está em gramas por litro para concentração molar. Beleza, mas era só para vocês tomarem conhecimento da maneira como pode aparecer o problema. Agora, a gente está vendo que o KPS ele depende da solubilidade, certo? Quanto maior a solubilidade, maior vai ser o KPS. Mas quando você for comparar dois sais, eles devem ter o mesmo formato. Então, por exemplo, se você tiver assim, sulfato de bário, como é que vai ser a fórmula do KPS? Vai ser a concentração de bário vezes a concentração de sulfato. Tudo elevado a 1. Bom, sulfato de chumbo, mesma coisa. Vai dar concentração de chumbo vezes concentração de sulfato, elevado a 1. Então, quer dizer que todos os expoentes são iguais. Então, quando você quiser comparar a solubilidade pelo KPS, deve ser tomado um cuidado de que todas, assim, o formato, a fórmula da substância tem os mesmos expoentes. Aí você vai poder fazer uma comparação. Então, num outro exemplo assim, PbI2 é iodeto de chumbo. Iodeto de chumbo vai ficar assim, concentração de chumbo vezes a concentração de iodeto ao quadrado. O outro, brometo de chumbo,
vai ficar assim, concentração de chumbo vezes a concentração de brometo ao quadrado. Então, se tiver os mesmos coeficientes, você pode fazer essa comparação. Quanto maior a solubilidade, maior o KPS. Ou o contrário, quanto maior o KPS, maior a solubilidade. Para a gente fechar essa lição, vamos ver mais um exemplo, que é o exemplo 4. O exemplo 4 tem o seguinte enunciado. Calcular a solubilidade do mineral chamado fluorita, CaF2. Bom, ele quer saber a solubilidade. Dado, deu KPS. A fluorita é o fluoreto de cálcio, ou seja, CaF2. O seu KPS é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 10. E a massa molar do fluoreto de cálcio é 78 gramas por mol. É quanto vale cada mol. Tudo bem? Ele quer saber o seguinte, expressar a solubilidade em mol por litro e depois em gramas por litro. Bom, tudo bem. Quando você utiliza o KPS, você acha os resultados sempre em mol por litro. Então, vamos escrever a equação química. A equação é CaF2, sólido, está em equilíbrio com cálcio aquoso e 2 fluoretos também aquosos. Tudo bem? Então, dissolveu quanto? Dissolveu X, eu não sei quanto é. Ele vai dar X e 2X. Qual é a fórmula do KPS? É concentração de cálcio vezes a concentração de fluoreto ao quadrado. Vamos substituir? Então vai ficar assim. KPS, 2 vezes 10 elevado a menos 10, é igual. Concentração de cálcio X vezes a concentração de fluoreto, 2x ao quadrado. Cuidado, hein? Aí vai dar, quando você fizer essa continha aí, x vezes 2x ao quadrado vai dar 4x ao cubo. Então agora nós estamos no seguinte passo. KPS deu 2 vezes 10 elevado a menos 10, que é igual a 4 vezes x ao cubo. Bom, então agora você vai passar o 4 para lá dividindo, para o outro lado dividindo, vai ficar 2 vezes 10 a menos 10 sobre 4. Esse é igual a x ao cubo. E agora você tem que extrair a raiz cúbica. A raiz cúbica de 2 sobre 4 é 0,5, né? Raiz cúbica de 0,5 vezes 10 a menos 10. Essa raiz cúbica vai ser igual a 3,7 vezes 10 a menos 4. Tranquilo? Primeira resposta é essa aqui, ó. Solubilidade é x, que é igual a 3,7 vezes 10 a menos 4 mol por litro. E se eu quiser saber em gramas por litro? Bem, se quiser saber em gramas por litro, é muito fácil. Como é que você calcula o número de mols? Não é eminho sobre emão? Então, o número de mols é 3,7 vezes 10 a menos 4. Acabamos de calcular. É quantos mols você tem em 1 litro. A massa correspondente vai ser M sobre a massa molar, que é 78. Faz essa continha, você vai achar 2,9 vezes 10 elevado a menos 2 gramas, que existe em 1 litro, certo? Então, a resposta final é assim. Em mol por litro, a sua resposta deu 3,7 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Em gramas por litro, deu 2,9 vezes 10 elevado a menos 2 gramas por litro. Tá bom, gente? Agora é fazer um pouquinho de exercício. Bom trabalho!